Com o ataque terrorista em outubro de 2023 do Hamas em Israel, deixando cerca de 1.500 vítimas fatais, incluindo crianças, bebês, mulheres, idosos, muito nazista envergonhado saiu do bueiro onde se escondia. Sob o manto do slogan Palestina Livre, como se os terroristas do Hamas quisessem algo parecido, essa gente não consegue esconder seu ódio pelo povo judeu, mascarado de condenação ao sionismo. Os judeus foram perseguidos desde sempre e finalmente possuem agora um Estado com um poderoso aparato militar para se defender. Quem fala em ocupação está mentindo, e quem justifica com base nisso a barbárie do Hamas, que envolve estupro de meninas, mutilação de corpos, assassinato a esmo de civis e até mesmo a degola de bebês, é igualmente monstruoso. Choca, porém, ver a quantidade de nazistas saindo da toca suja e condenando justamente Israel por tudo isso. Alguns tentam, sem sucesso, ocultar essa judeofobia com base no pedido de cessar fogo, de acabar a guerra, condenando qualquer reação de Israel, como se o país não tivesse o direito de reagir, de se proteger e de punir os terroristas. Numa nação com menos de 10 milhões de habitantes, 1.000 massacrados num só dia é como se matassem quase 40.000 americanos por todo o país num único dia. Alguém acha que os Estados Unidos iam aceitar algo assim? Quem fala de civis inocentes mortos na faixa de Gaza, culpando Israel e não o Hamas por isso, também é parte do problema, não da solução. Afinal, quem usa o próprio povo, incluindo crianças, como uma espécie de escudo humano, são esses terroristas do Hamas. Israel tenta avisar a população com mensagens de texto e bombas de efeito moral para que evacuem antes dos seus ataques. É o Hamas que mantém o próprio povo palestino como refém, como escudo, além da centena de civis israelenses que os terroristas levaram e prometeram assassinar. Muitos deles morreram em cativeiro. Cada morte de palestino, portanto, está na conta do Hamas. Não obstante, não faltam esquerdistas dispostos a justificar a postura desumana, monstruosa, animalesca e selvagem dos bárbaros terroristas. São neonazistas, curiosamente os mesmos que gostam de acusar a direita de ser nazista, o Bibi Netanyahu de ser nazista, acreditem se quiser. No fundo, os terroristas do Hamas conseguem ser ainda piores. Os nazistas tentavam esconder seus crimes hediondos do mundo, as câmaras de gás. Quando os campos de extermínio foram descobertos, foi um choque geral. O Hamas, ao contrário, publica as imagens dos seus massacres com orgulho, festejando, cantando, gritando de alegria. Os terroristas do Hamas são, portanto, piores do que os fanáticos de Hitler e do seu nacionalsocialismo. E nunca foi tão fácil separar o joio do trigo. Quem está de alguma forma relativizando isso tudo, criando uma falsa equivalência moral entre os dois lados, condenando tanto Hamas quanto Israel, essas pessoas estão ignorando que Israel tenta proteger civis inocentes de ambos os lados, enquanto os monstros do Hamas miram deliberadamente em civis e usam as suas próprias crianças como escudo, como eu disse. Fazem isso por pura judeofobia. Podem não saber, mas são como os nazistas, ou extremamente narcisistas e não enxergam a realidade diante dos seus olhos. É importante levar em conta também o grau de radicalismo na faixa de Gaza. As crianças são submetidas a uma lavagem cerebral intensa e crescem aprendendo a odiar os judeus. O corajoso relato de Mossad Hossan Youssef, presente no livro Filho do Hamas, vem bem a calhar aqui, pois seu ponto de vista é privilegiado. Afinal, Mossad era filho de um dos 7 fundadores do Hamas. Ele foi preso como terrorista ainda aos 17 anos. Aceitou ser espião de Israel e acabou se convertendo depois ao cristianismo. Ele viu o absurdo da lavagem cerebral contra o inimigo mortal bem de dentro, em sua casa, entre os seus vizinhos. Mais tarde, ele foi obrigado a reconhecer, abre aspas, para o Hamas, o problema supremo não era a política de Israel, era Israel em si, a existência daquele Estado-nação,
Fecha aspas. Como enfrentar um inimigo que simplesmente não aceita a sua própria existência, prefere te matar a discordar de você? Como dialogar com gente que, segundo seus próprios escritos sagrados, compara seu povo a porcos e macacos? Mossab é levado a constatar um sentimento que ele mesmo sentiu na pele, estimulado pela situação de humilhação perante o poderio israelense e pela intensa lavagem cerebral. Para aqueles jovens, disse, a luta se tornou o objetivo em si. Não era mais um meio para se chegar a um fim, e sim um fim em si mesmo. Lutar, matar israelenses. Israel é usado como bode expiatório, e a esquerda caviar adora sonhar com a ideia de que não fosse a sua presença ali, na região, tudo seria um mar de rosas, uma calmaria. Que doce ilusão. O próprio Mossab, por sinal, acordou para o ridículo desse sonho infantil. Ele escreveu no livro: perguntei a mim mesmo, o que os palestinos fariam se Israel deixasse de existir? Se as coisas não apenas voltassem a ser como antes de 1948, mas se todo o povo judeu abandonasse a Terra Santa e voltasse a se espalhar pelo mundo? Pela primeira vez, disse ele, eu sabia a resposta. Ainda lutaríamos. Por nada. Por causa de uma garota que não estivesse usando um véu. Para saber quem era mais durão e importante. Para decidir quem ditaria as regras e quem conseguiria o melhor lugar. Pois é. Bem-vindo à natureza humana. Mas os radicais islâmicos palestinos e os nacionalistas da região não querem enfrentar essa realidade. Preferem seguir com a crença de que Israel é a razão de todos os seus problemas e que precisa ser varrido do mapa, eliminado. E a comunidade internacional, por sua vez, não aceita que Israel se defenda em meio a esse cenário absurdo e hostil. Assim, fica bem complicado.